E aí, pessoal, vamos para a nossa última aula do módulo de Django, né? Que é a aula sobre a implantação de aplicações. Essa aula vai ser separada em duas partes, né? Vai ter essa parte teórica, que eu vou falar um pouquinho inicialmente sobre esses tópicos aqui, e vamos ter a parte prática, que é justamente esse terceiro tópico aqui, né? Onde a gente configura e implanta a aplicação Django aí na internet, beleza? Então hoje eu vou falar sobre um pouquinho o que é um ambiente de produção, como é que a gente faz para poder escolher um provedor de hospedagem, servidor web, né? E também algumas observações sobre isso aqui. Sobre a configuração e implantação de uma aplicação Django efetivamente. Vamos usar o Heroku para fazer isso. E vamos falar também um pouquinho do uso do Docker, que vai ser justamente o que a gente vai utilizar futuramente. Então vai ter essa aula hoje inicial e depois a gente vai ter um momento prático. E a gente vai poder se aperfeiçoar mais nesse conceito, nos conceitos, na verdade, que o Docker traz, para a gente poder disponibilizar o nosso back-end para um servidor, tá? Okay, let's go. Então, algumas anotações iniciais que eu queria deixar para a aula é que o roteiro dessa aula é baseado nesse artigo, tá? Da MDN Web Docs do Mozilla. Essa aula é uma simplificação do processo de implantação, apenas para fins educativos, porque a implantação de sistemas web são atividades que precisam de diversos conhecimentos. Não é à toa que existem funções específicas para as pessoas que realizam essas atividades. Na maioria dos casos, os desenvolvedores se preocupam em desenvolver. Então, eu vou trazer para vocês como a gente faz para colocar um servidor Django na web, beleza? Mas existem muitos mais conceitos que estão por trás disso e que devem ser discutidos e implementados, que exige um maior estudo na área, beleza? Porque essa é uma área a parte da área de desenvolvimento. Tem gente que faz também, desenvolvedores são capacitados para isso, mas geralmente isso é separado em algumas instituições, tá? Então eu vou trazer por fim educativo mesmo, para vocês entenderem como é que funciona esse processo, mas exige muito mais conhecimento para poder trabalhar nessa área, beleza? Então, o que é esse ambiente de produção, né? A gente tem nosso sistema disponível para a nossa rede local, até o momento, né? Então a gente faz lá o localhost 2.8.000, que é a nossa porta, e a gente consegue acessar as rotas depois disso. Esse localhost nada mais é que já está informando que eu estou acessando na minha rede local, né? O que é minha rede local? É toda a minha rede que está incluída naquele meu ponto de acesso. Então, meu ponto de acesso a gente chama de roteador, né? O modem também, a gente chama de modem. E a gente tem vários dispositivos conectados a ele, seja por fio ou não, wireless ou não, né? Então, seu celular, seu notebook, seu computador desktop, seu tablet, sua televisão, enfim, seu relógio. Existem diversos dispositivos que estão conectados na internet no seu ponto de acesso, beleza? Desses dispositivos, eu consigo acessar, por exemplo, esse servidor que está rodando localmente. Então, se eu tenho um servidor rodando no meu desktop, eu consigo, através do meu notebook, acessar esse servidor também. Eu consigo, através do meu celular, acessar esse servidor também. Eu só preciso dizer qual é o IP do computador, do dispositivo que está rodando esse servidor, informo o IP dele e a porta, e pronto, consigo ter acesso àquele servidor para poder acessar dentro da minha rede, tá? Isso é mais seguro, né? Tem várias questões que a gente também vai discutir hoje. Mas a gente está conseguindo rodar na mesma rede. A partir daí, a gente precisa de um próximo passo, né? Disponibilizar esse servidor para ele ser acessado além da nossa rede. Não faz sentido a gente estar utilizando o back-end para um dispositivo mobile, por exemplo, onde só a nossa rede vai utilizar, né? Outras redes também vão utilizar esse dispositivo. Então a gente precisa disponibilizar esse acesso para outras pessoas também poderem acessar esse servidor, beleza? Então agora que a gente já tem nossa API pronta, autenticada, a gente pode implantar esse servidor na internet, hospedar para a produção, fazer deploy, né? Ou seja, deixar disponível para que outros usuários fora da nossa rede possam acessá-la. Antes disso, é interessante lembrar que estamos executando o nosso projeto
com configurações inseguras de desenvolvimento que expõem informações privadas. Então, quando a gente faz o run server o python manage.py run server, esse é um comando para você rodar seu servidor, mas um comando para o ambiente de desenvolvimento. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. A gente até o momento estava trabalhando com um ambiente de desenvolvimento. Estávamos usando um banco de dados para desenvolvimento. O debug era true, lembra disso? Então ele estava também no ambiente de desenvolvimento. O nosso comando que a gente usa para executar no servidor também é um comando para desenvolvimento. E a gente precisa agora fazer essas alterações para tornar ele disponível para um ambiente de produção, tornar ele mais seguro para a produção, beleza? Então, a primeira coisa a se pensar é que já temos o nosso servidor rodando na nossa máquina. Então, só será necessário conectar nossa máquina à internet, correto? Com isso, o servidor estará disponível para outros usuários. Não é bem assim, né? O que eu quis dizer aqui, na verdade, com esse tópico, com esse bullet, é que eu tenho aqui meu notebook conectado à internet, beleza? Eu tenho meu servidor no meu localhost. Agora, já que ele está rodando aqui no meu computador, eu posso simplesmente disponibilizar esse meu servidor web que está rodando no meu computador na internet, diretamente aqui da minha casa, do meu computador. Isso vai facilitar muito o processo, né? Na verdade, não é bem assim. A gente poderia criar um servidor e colocar na internet, mas essa não é a nossa melhor abordagem, não é a abordagem mais fácil também. Tem muitos limitantes nesse processo. Então não é assim que é feito geralmente, tá? A gente desenvolve na nossa casa, testa naquele ambiente de desenvolvimento, depois a gente manda para um outro lugar e nesse outro lugar ele é responsável por colocar na internet, tá? Já é um ambiente, já é um lugar preparado para isso, beleza? E por que, né, que a gente tem que fazer isso? Por questão de segurança, porque conectar um servidor local, ou seja, da sua casa à internet, vai expor a infraestrutura interna a ameaças de segurança, como ataques, né? Toda a sua rede vai estar vulnerável, pode estar vulnerável, dependendo da forma que você configura, né, a sua rede. Claro que é um tópico supondo que você tem pouco conhecimento na área de redes, na área de infraestrutura, então você não vai se preocupar muito com esses pontos que são um pouco mais delicados, que precisam de uma teoria melhor, beleza? Então eu estou trazendo de uma maneira geral para um desenvolvedor aí médio, tá? E aí esses servidores eles precisam ser configurados com medidas de segurança mais robustas, né? Os servidores locais geralmente não têm a mesma capacidade de desempenho, de escalabilidade, disponibilidade que os provedores de hospedagem profissionais e serviços em nuvem oferecem. Então imagina que você está na sua casa e, sei lá, a provedora de energia, aconteceu alguma coisa na provedora de energia e caiu a internet da sua casa. Pronto, o servidor não está mais rodando. E aí, as pessoas que usam aquela aplicação não vão estar mais utilizando? Imagine o Facebook rodando lá na casa de Mark Zuckerberg, internet cai, e aí? Ah, Douglas, bota um gerador, beleza. Mas quantos computadores ele tem na casa dele para poder aguentar tanto acesso por segundo? Então, todas essas questões de desempenho são melhor trabalhadas em provedores mesmo de hospedagem, tá? Nesses servidores desses provedores, na verdade. A questão de disponibilidade, né, como eu falei, está sujeito a interrupção de rede, a internet pode cair, queda de energia, problema de hardware, entre outros. E servidores locais também podem ter limitações de escalabilidade, tornando difícil e demorado escalar a infraestrutura para lidar com picos de tráfego ou aumento de demandas. Enfim, isso aqui é tudo só para dizer o seguinte: a gente tem um ambiente que é especializado nisso, tá? E quem é que é esse ambiente? Quem é que trabalha com isso? E são os host environment. Na verdade, o host environment ele também é um conjunto de estratégias que são utilizadas por esses provedores de hospedagem, tá? Então a gente pode chamar na verdade de provedores de hospedagem. São esses ambientes profissionais que lidam com isso, tá? São esses serviços aí em nuvem que oferecem essa infraestrutura confiável, segura e escalável para a gente poder hospedar a nossa aplicação, beleza? Então vamos abstrair a ideia de conectar a nossa máquina e vamos usar a máquina de outra pessoa. Que legal. É tudo uma questão de máquina, na verdade, né? A única diferença é que agora, em vez de usar a minha máquina na minha rede local, eu vou usar de outro lugar
que é mais seguro, que se interessa mais com essa questão de disponibilizar essas aplicações, esses servidores na internet. Então, eles têm essa parte da infraestrutura bem mais adequada para isso, né? Diferente de mim, por exemplo, que sou um usuário comum, beleza? Então, esse ambiente de produção vai ser um ambiente no qual uma aplicação é implantada e utilizada por usuários finais, após ter passado por todas as etapas de desenvolvimento e testes. Então, a gente vai desenvolver nosso servidor, vamos testá-lo. Finalizar essas etapas, a gente vai enviar nosso projeto para o ambiente de produção, para o ambiente onde a nossa aplicação vai ser implantada e futuramente depois, né, ser utilizada por esses usuários, beleza? Quem é que é o usuário do meu servidor? São os clientes, né? É o nosso site, é o nosso aplicativo, que vão estar fazendo requisições para o nosso servidor, beleza? Através da API. Então, esse ambiente é onde a aplicação está disponível para uso em tempo real, seja por clientes, usuários internos ou públicos. O termo ambiente de produção é um conceito abstrato que engloba todo o conjunto de recursos, configurações e infraestrutura necessários para implantar e executar uma aplicação em um ambiente ao vivo, acessível aos usuários finais. Foi o que eu acabei de falar também em questão da hosting environment, né? Nesse ambiente. É justamente essa ideia, né? É um conceito, esse ambiente de produção, não é só um lugar físico lá, um ambiente, estou dizendo uma sala, né? Que eu consigo colocar tudo lá. Não é só isso. É um ambiente também que vai para a ideia abstrata, né? Onde a gente consegue englobar todo esse conjunto de coisas. Seja os recursos que a gente vai utilizar, recursos de hardware, recursos de software, as configurações que são feitas, a questão de segurança, de infraestrutura, beleza? Tudo isso é o nosso ambiente de produção. É onde a gente se preocupa em implantar nossa aplicação. E quais são, né, esses recursos que devem estar inclusos? Então, os servidores, que podem ser as máquinas físicas ou virtuais, o servidor web em si, que é responsável por lidar com as solicitações dos clientes, banco de dados, arquivos estáticos e mídia. E quais são esses recursos? Continuando, né? Configurações específicas, como chaves secretas, URL de APIs, configuração de segurança, variáveis de ambiente, que não deve ser exposta no código-fonte, né? Monitoramento e logs, políticas de backup, recuperação, etc. Um monte de coisa. Então, tudo isso está incluso nessa ideia de ambiente de produção, tá? É o conjunto aqui de todas essas coisas e muito mais também. E para escolher, né, agora um provedor de hospedagem. Então, já sei o que é um ambiente de produção, já sei que existem esses provedores de hospedagem que se preocupam em fazer a hospedagem desses meus servidores. Mas como é que a gente pode escolher agora, né, esse provedor? Existem dois tipos de serviços principais, tá? Tem outros também que são discutidos, mas eu acho que os principais são esses, que essas empresas oferecem, que são as infraestruturas como serviço, IaaS, e os de plataforma como serviço, PaaS. São dois serviços diferentes. Então, no IaaS, né? Na IaaS, a gente precisa se preocupar em montar todo o ambiente de produção. Então, todas essas partes aqui, ó, servidores, web, banco de dados, arquivos estáticos, tudo isso a gente precisa se preocupar em configurar, em montar, quando a gente fala de infraestrutura como serviço, tá? É um serviço que disponibiliza a infraestrutura. Na PaaS, a gente se preocupa apenas no nosso aplicativo da web e não em toda a infraestrutura do servidor. E talvez esses sejam os mais utilizados assim para desenvolvedores comuns, né, que façam suas próprias implantações, porque ela é uma maneira de facilitar isso, né? Ele já configura várias coisas aqui pra gente e a gente só precisa se preocupar mesmo na parte da aplicação web mesmo, beleza? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre essas plataformas PaaS, a plataforma como serviço. E aí existem diversos provedores que oferecem serviços para aplicações Django, né? Para poder implantar essas aplicações Django. E existe uma lista para isso, né? O Django Friendly, ele é um site que ele expõe aí diversos provedores que rodam o Django, tá? Que conseguem executar o Django. E são muitos mesmo, tá? Não lembro
a quantidade da última vez que eu vi, mas é uma quantidade interessante. Aí vocês podem estar dando uma olhada para ver quais são esses provedores. Tem características dele também para saber quem é gratuito, quem não é naquele instante. Porque existem planos gratuitos, aí depois altera, já não é mais gratuito, era só para chamar a atenção, ter mais clientes, enfim. Como o Heroku, por exemplo, o Heroku passou um tempo sendo gratuito, hoje já não é mais gratuito. Tem o Render também, tem o Fly, eu não lembro se esses são gratuitos, mas vocês conseguem dar uma olhadinha lá. Claro, vão ter limitações, né? Se for gratuito, vai ter uma limitação maior. Geralmente, quando é gratuito, também tem um plano um pouco melhorzinho. Então, gratuito é para você conseguir se adaptar à ferramenta, implantar. Aí ele começa a dar uns engasgos, você percebe que precisa fazer um upgrade, aí já tem esse outro plano para você que vai se adequar mais com a realidade da sua aplicação, tá? E aí esses fornecedores, né, que estão nesse Django Friendly aqui, podem oferecer diversos tipos de serviços e diferentes níveis de recursos também, né, de computação e rede, preços diferentes. E aí, como eu falei, a gente vai usar só o PaaS aqui nessa aula, que vai ser usando o Heroku, tá? Que na verdade não é um plano gratuito, tá? Desconsiderem isso aqui, porque era antes, mas hoje já não é mais. Então, quando a gente vai decidir um provedor de hospedagem e escolher um plano, a gente precisa pensar na ocupação da aplicação. Como assim? Se você pensa em um conjunto pensa em um conjunto aí, sei lá, um conjunto matemático. Uma quantidade de números ocupa uma parte daquele conjunto, né? O quanto é que a nossa aplicação vai ocupar ali, né? E aí a plataforma que disponibiliza o serviço, né, de hospedagem, elas não dão uma diferença ali de planos para poder você escolher qual é o plano que mais se adequa à sua realidade. E como é que a gente pode escolher, né, no qual plano é o mais interessante para a gente, em o quanto a gente vai ocupar daquele serviço, né? Aí a gente pode discutir algumas coisas interessantes. Por exemplo, quantas pessoas vão acessar nosso dispositivo? Aí lá no plano, você vai conseguir acessar, por exemplo, quantas pessoas por segundo podem fazer requisições para sua API. Em determinado plano, você consegue essa quantidade de pessoas. Em outro plano, um maior. Então aí você consegue fazer uma comparação, ver quantas pessoas vão acessar. É um aplicativo de pequeno porte, é para, sei lá, para ser utilizado por uma comunidade pequena, para uma comunidade maior, quanto provavelmente requisições vão ser acessadas ali naquele instante, beleza? E a gente consegue, tendo essa base, né, de informações, a gente consegue escolher um plano ali que talvez mais se adeque para a nossa realidade, nossa aplicação. Mas lembrando, tudo isso também depende de um estudo um pouquinho mais aprofundado, que aí o desenvolvedor geralmente não se preocupa em fazer, tá? Aí vai para uma outra equipe responsável por isso. Beleza? Enfim, um outro ponto interessante também é onde é que ficam esses servidores, né, do provedor. Por exemplo, você vai acessar o seu aplicativo lá em uma comunidade, sei lá, do Rio Grande do Sul. E aí essa plataforma que oferece hospedagem tem dois servidores no Brasil. Tem um servidor em São Paulo e, sei lá, outro servidor em Salvador. Qual é o servidor que você vai escolher, né, para poder conseguir hospedar a sua aplicação? A gente vai escolher São Paulo, né, que é mais próximo do Rio Grande do Sul. Então vai ter uma velocidade melhor ali para a requisição enviar para o servidor, depois devolver para o nosso aplicativo, para o nosso site, né? Então, enfim, são várias coisas que são analisadas para poder fazer esse tipo de escolha, tá? E aí depois a gente analisar esse provedor, a gente vai agora, enfim, tornar o nosso ambiente de teste, ambiente de desenvolvimento que estamos trabalhando no Django, em um ambiente de execução, em um ambiente de implantação, de produção, de deploy, tá? Ou seja, a gente vai preparar agora a nossa API para disponibilizar ela para a internet de uma maneira mais segura possível, beleza? E aí a gente primeiro precisa analisar algumas configurações principais em nosso projeto. E aí o próprio Django, ele já disponibiliza um checklist, tá? Em bullets e uns tópicozinhos,
para a gente poder pensar no deploy, tá? Então ele tem uma checklist lá dizendo, você fez isso aqui, faça isso, configure isso, deixe isso desse jeito. Enfim, um monte de coisa para você ir configurando para deixar a sua aplicação Django ali preparada para poder fazer o deploy, tá? E aí, primeiro o Django ele vai nos direcionar para a secret key. Bati muito nessa tecla, né, da secret key, da chave secreta com vocês o tempo todo, porque essa chave secreta ela precisa ser mantida em segredo, né? Então, tenha certeza que a chave usada em produção não é usada em nenhum outro local e evite comitar isso no código-fonte. Isso reduz o número de vetores dos quais um atacante possam acessar a chave. Vetores e atacante está relacionado aqui à atuação de hacking, né? Mas o que é que ele quer dizer? Que a gente precisa deixar essa chave em segredo e não pode deixar nenhum resquício dela ali no nosso GitHub, que é o que acontece muito, né? Sei lá, você começou a fazer desenvolvimento de teste ali, chegou um ambiente de teste, de desenvolvimento, está criando o seu projeto Django, comitou logo o seu projeto Django de vez lá no GitHub, deixou lá. Depois você pensou em criar o Git Ignore. Aí você colocou no Git Ignore para ignorar um tal de arquivo .env, que é um arquivo para segurar essas credenciais, e você tirou lá do nosso código-fonte essa secret key. Ela não está mais lá no nosso projeto, fiz o commit, beleza. Quem vai acessar lá o meu GitHub, o meu repositório, não vai ver mais lá em settings.py a secret key, a chave lá. Ele vai ver alguma outra coisinha lá, mas a chave secreta mesmo ele não vai ver. Beleza, vou rodar a produção, isso aqui tá tudo certinho. Se eu não alterar a secret key, essa chave secreta, não vai dar tudo certinho, né? Porque ele pode simplesmente acessar o meu histórico de commits, ver o meu primeiro commit que eu fiz, que foi o commit que eu enviei o projeto, e lá vai ter essa chave secreta, não tão secreta, porque ela vai estar exposta nesse histórico de commits, né? Então, por isso que o Django também possibilita que a gente troque essa chave secreta. Então, a gente pode usar uma chave secreta no ambiente de desenvolvimento, e quando for enviar para o ambiente de produção, a gente pode trocar essa chave secreta, né? Usar um algoritmo para receber um valor randômico aí para essa nova chave secreta da gente, e aí sim deixar ela segura, tá? Então usar duas chaves. Usa uma chave para o ambiente de desenvolvimento, que pode ser exposta tranquila, é só para localmente mesmo, e a outra chave é para um ambiente seguro, né? Para um ambiente de produção, onde você vai ter mais segurança quanto a essa chave e não vai deixar ela disponível na internet, beleza? E aí, tá, Douglas, você falou que eu não vou deixar ela disponível na internet, mas se depois eu quiser fazer um clone desse projeto para alterar alguma coisa, se um colega que trabalha comigo no mesmo projeto está fazendo um git pull, um git clone desse projeto e vai fazer alguns testes, desenvolver alguma coisa, trazer uma nova feature, né, para o nosso projeto, como é que ele vai saber dessa chave? Ou onde é que eu posso deixar essa chave para que depois ela possa ser usada, né? E aí existem diversas formas de fazer isso também. Vou mostrar duas aqui principais para vocês, né? Mas a gente pode criar essa tal de variável de ambiente, que é uma variável que vai ficar ali no seu sistema operacional, tá? E vai chamar ela no nosso projeto. Ou a gente pode deixar essa chave dentro de um arquivo. Essas duas maneiras principais. Então, estou pegando minha biblioteca, né, minha API do sistema operacional e chamando essa secret key aqui. E aí eu passo ela, posso, sei lá, passar na linha de comando do meu terminal, configuro ela, né, digo, ó, tal de secret key recebe esse valor aqui, tá? Então quando alguém te chamar, passa esse valor para esse lugar. Aí chega lá no código, a gente pede ela desse jeito, né? Então a secret key vai ser OS environ e eu passo aqui o parâmetro ou o nome dessa variável de ambiente que eu quero acessar. Aí a gente está acessando a API do sistema operacional, vamos procurar essa chave, achei a chave secret key, achei o valor dela, coloquei aqui. Podemos fazer isso. Podemos também criar um arquivo de texto, tá? Um arquivo qualquer, então criei um arquivo secretkey.txt, abri esse arquivo aqui, fiz a leitura dele e pronto. Tenho minha secret key aqui agora montada com esse valor que eu salvei lá nesse arquivo. Aí, claro, esse arquivo eu vou colocar no git ignore, né, para poder não subir para o ambiente de
de produção lá para o meu GitHub, vou deixar ela segura, né? E aí quando outra pessoa for acessar, eu posso passar diretamente para essa outra pessoa essa chave, tá? E aí uma técnica que na verdade não é bem outra técnica, também uma técnica de utilizar arquivos, mas que automatiza esse processo para a gente e que é bastante utilizado no ambiente de Python, é usar o Python Decouple, tá? Para poder esconder esses dados sensíveis. É bom lembrar que esses dados sensíveis não é só a secret key, tá? Por exemplo, as credenciais do banco de dados. Então, você está colocando lá um servidor de banco de dados, onde você tem o endereço, tem o seu usuário, a sua senha. Então, essas informações a gente também deixa elas salvas dentro desse arquivo seguro, tá? E aí, a diferença é que agora o meu arquivo não vai se chamar mais secretkey.txt, ele vai ser um .file, né? O que é um .file? É um arquivo que começa com dot, um ponto, e o nome do arquivo. Então vai ser um arquivo .env, tá? É um arquivo que fica oculto, geralmente, né? E como é que a gente faz para utilizar esse Python Decouple? A gente instala o Python Decouple, como qualquer outra coisa que a gente instala no Python, usando o gerenciador de pacote pip. Cria esse tal de arquivo .env dentro da raiz do nosso projeto. Então, lembra de ter um manage.py? Pronto. Naquela mesma página de ter um manage.py, você vai criar o .env. Aí você vai colocar nele as constantes que você quer proteger. Obviamente, a gente não vai enviar isso para o Git, porque eu quero o quê? Proteger, não quero disponibilizar. GitHub a gente está disponibilizando, né? Está hospedando aquele código. Eu não quero hospedar essa informação, beleza? Então não vou enviar, coloco no git ignore. E aí é uma boa prática ter esse arquivo .env.example para que pessoas que usarem o projeto saberem que precisam definir as constantes. Então nesse arquivo .env.example, quem já trabalha com Python já sabe que eu vou precisar criar um arquivo .env, tá? E definir algumas chaves ou alguns credenciais ali dentro. E aí dentro desse arquivo .env.example eu vou ter tipo um escopozinho, como é que deve ser preenchido, tá? Essas informações, para quando a pessoa criar o .env ele saber como é que ele vai colocar quais constantes precisam ser preenchidas, tá? Para poder executar nosso código, nosso projeto corretamente. E aí, como é que a gente faz para poder agora usar esse Python Decouple, né? A gente falou do Python Decouple, como instala, o uso do .env, do .env.example, mas como é que a gente usa mesmo no nosso projeto em si? Então, lá em settings.py, a gente vai importar esse decouple config, tá? Então, vamos usar aqui a função config nele. E no lugar das constantes, que a gente vai colocar os valores, a gente chama esse config passando o nome da constante. Então, aqui, importei o config e estou usando para duas constantes, debug e secret key. Então, em debug eu coloco o config, em secret key eu coloco o config, e como parâmetro eu coloco justamente o nome da minha variável que eu quero procurar dentro do arquivo. Qual é o nome do arquivo? .env. Então, eu estou dizendo o seguinte aqui, ó, para o Python Decouple, ó, o nome aqui é secret key, né? Meu series.py sabe que essa constante se chama secret key. E aí, meu series.py está fazendo o seguinte. Ó, Python Decouple, faz o seguinte para mim. Eu quero que você vá lá no arquivo .env, ou qualquer arquivo, né, que você faça essa configuração aí, mas o Python Decouple usa .env. Vá nesse arquivo e procure uma constante chamada secret key. Aí você vai achar um valor atribuído a ela. Aí eu quero que você pegue de lá e coloque aqui, nesse lugar. Então ele está fazendo isso. Mesma coisa para o debug. Nesse caso aqui, a gente coloca que está fazendo um casting para booleano, tá? Porque por padrão vem um string. Então coloco para ser bool, fazer um casting para booleano. E botei default false porque se esse debug ele não for atribuído lá no meu código, ele por default fica false aqui, então não estou no meu ambiente de desenvolvimento, tá? São práticas aí que geralmente a gente utiliza. E aí, como a gente vai tirar esse .env, o projeto irá subir no Heroku sem a chave secreta, por exemplo. Então, falei para vocês que quando eu estiver trabalhando com alguns colegas que forem usar nosso projeto, a gente geralmente passa essas chaves. Sei lá como é que você vai passar, você vai passar via e-mail, fazer uma ligação, passar no WhatsApp, depois apaga. Como é que você vai fazer? Pouco importa aqui pra mim. É importante que você faça essa comunicação um para um, né? Agora o Heroku, eu não tenho como mandar um zap pro Heroku ou um e-mail pro Heroku falando qual é a minha chave. Nesse caso, o Heroku ele também vai meio que ter um ambiente separado para ele ter minha aplicação. Nesse ambiente separado que ele vai ter minha aplicação, lembra daquele ambiente virtual que a gente estava trabalhando, né? Então imagina que ele vai ter um ambiente ali virtual onde ele vai guardar
o meu projeto em si, lá dentro dele. E aí, lá dentro desse projeto, ele também vai criar essas variáveis de ambiente. Eu também vou poder salvar essas variáveis de ambiente lá e ele vai poder utilizar, beleza? Dentro da plataforma. Para a gente poder salvar nessas variáveis de ambiente, é simples. A gente vai nas configurações do projeto, lá no Heroku, e vamos clicar na opção Review Config Vars. E a gente consegue adicionar as variáveis de configuração. A gente vai ver isso aqui na aula prática, tá? Como é que a gente faz isso aqui na aula prática. Pronto, depois de deixar a nossa chave segura, a gente vai mudar a constante debug para false. Então, vamos recapitular. Qual foi o primeiro passo que o Django pediu para a gente fazer? Pediu para a gente deixar a nossa chave segura. Já fizemos isso. Vemos que podemos criar uma variável de ambiente no sistema operacional, ou a gente pode salvar em um arquivo para deixar ela segura, tá? Agora, o nosso segundo passo que ele pediu para a gente fazer. Ele pediu para a gente pegar a nossa constante debug e tornar false, porque agora a gente não está mais no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de debug, tá? E aí, quando o debug está como true, o Django ele fornece recursos extras para facilitar o desenvolvimento e a depuração, como exibir detalhes completos de erros na página, recarregar automaticamente o servidor em caso de alterações no código, entre outros. Então, o debug true permite que tudo isso aconteça. E aí, de novo, isso aqui não é seguro, tá? Quando ele tá true, não é seguro, não é o mais eficiente possível, beleza? Então, a gente deixa false para ele agora ter, meio que Django não se intrometer mais na parte aqui do desenvolvimento, porque eu não estou mais nesse processo de desenvolvimento. E aí, isso, consequentemente, deixa mais seguro, deixa um pouquinho mais eficiente, tá? E agora a gente vai discutir um pouco sobre as nossas escolhas. Um serviço gratuito de hospedagem vai ter limitações, ou um serviço barato, né, de hospedagem terá limitações. Essas limitações, por vezes, são suficientes para barrar certo nível de aplicação. Ao usar o Heroku Fly, por exemplo, a gente testa o uso de nossa API com ela disponível na internet. Dependendo da quantidade de usuários que usam a nossa aplicação, talvez não seja suficiente o uso dessas plataformas. A mesma coisa acontece com o banco de dados. O uso da SQLite em ambiente de produção não é recomendado para aplicações de alto tráfego, grandes volumes de dados ou necessidade de escalabilidade significativas. Isso se deve às limitações da SQLite em comparação com bancos de dados mais robustos, como o MySQL e o PostgreSQL, tá? O que isso quer dizer? Que lá na frente, quando a gente tiver nossa interface pronta, ou quase pronta, tá? Talvez seja necessário, talvez não, vai ser necessário a gente fazer algumas alterações nessas plataformas de hospedagem. Na verdade, não é nem na plataforma de hospedagem, né? Mas nas configurações mesmo do nosso projeto para deixar ele pronto para a gente poder hospedar em outro lugar, tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso agora, isso não é o objetivo dessa aula. Mas eu quero dizer que utilizar ambientes na verdade, servidores gratuitos, nesse caso o MySQL e PostgreSQL também são gratuitos, né? Mas é porque eu quis dizer que o banco de dados acontece porque ele é para o ambiente de desenvolvimento, né? Geralmente ele é utilizado em ambiente de desenvolvimento. Algumas aplicações utilizam o SQLite, tá? De produção mesmo. Já vi utilizando o SQLite, mas geralmente a gente se interessa mais por servidores um pouquinho mais robustos, né? Que tem um servidor mesmo realmente, que é o MySQL e o Postgre, né? O SQLite tem muitas limitações. Inclusive, uma limitação que eu tive com o SQLite, um projeto que eu estava fazendo, é que eu não conseguia que duas pessoas, por exemplo, dois clientes, lessem o SQLite, o mesmo banco de dados, ao mesmo tempo, né? Ele bloqueava aquele banco de dados, que é uma característica desse banco. E aí eu tive muita dificuldade em evoluir com o meu projeto. Eu tive de fazer troca para o Postgre para conseguir, enquanto um fazia escrita, o outro poderia fazer leitura, enfim. Mas é para mostrar, né, que tem essa limitação. E isso não deixa para outras ferramentas, que nesse caso aqui podem ser gratuitas, tá? No caso, o Heroku não é gratuito, né? E o Fly não tenho certeza agora se ele está gratuito nesse instante ou não. Mas enfim, o que é que no Heroku, por exemplo, né? Pelo menos na época que ele era gratuito, no seu plano mais baratinho hoje, talvez, oferecia, né? Então ele oferecia um armazenamento de curta duração. Ele suspende uma aplicação inativa se não houver solicitações em um período. Ele limita o tempo de execução do site a uma determinada quantidade de horas todos os meses. Então o seu site ali você pode estar rodando durante, sei lá,
50 horas no mês, tá? Direto. Então você coloca para ele rodar de tal hora até tal hora, depois ele para de rodar, no outro dia ele volta a rodar de novo, depois para. Então tem que ter um pouquinho desse manejo aí para conseguir rodar, né? Assim, no mais barato. E a gente precisa entender tudo isso, esses planos, essas informações, para poder analisar a quantidade de usuários que a gente está utilizando, o tempo que o nosso servidor tem que estar disponível, beleza? Para fins de aprendizagem, a nossa plataforma que a gente vai utilizar aqui, o Heroku, vai servir bem, tá? Por isso a gente vai utilizar ela mesmo. Então, o Heroku, ele também está integrado com o Git, tá? E utiliza dele para fazer upload e sincronizar as alterações que você realizar em seu servidor. E aí, como é que o Heroku, né, ele utiliza o Git? Quando a gente cria um aplicativo no Heroku, o sistema adiciona automaticamente um repositório remoto do Heroku ao seu projeto Git local. Então, meu projeto Git local vai ter um repositório remoto do Heroku. Esse repositório remoto é chamado de Heroku e aponta para um repositório específico na infraestrutura do Heroku, onde seu código será implantado. Então, é só lembrar daquela questão, né, do Git e do GitHub. Né? Então, o GitHub ele utiliza os serviços do Git, o Heroku também acaba utilizando esses serviços do Git também. Na prática, a gente vai conseguir entender melhor isso aqui, tá? Mas, enfim, durante o desenvolvimento, a gente trabalha no repositório Git local, fazendo commits, criando branches e realizando outras operações normais do Git. Seu repositório local é onde você armazena todas as alterações e evoluções do seu código. Quando a gente deseja implantar o nosso aplicativo no servidor do Heroku, a gente utiliza o Git para poder sincronizar as alterações com o repositório remoto. Então, ou seja, o que tem no meu repositório remoto está igual, né, com o repositório lá, ou o que está no meu repositório local tem que estar igual com o meu repositório remoto, né? E aí a gente faz isso com o comando git push, que a gente já conhece. Agora é só passando o Heroku e o nome da branch, né? Que envia os commits que a gente fez para o repositório remoto do Heroku, ativando a implantação automática do seu código nos servidores do Heroku. Essa aqui é uma característica do Heroku, mas, por exemplo, a gente consegue associar, acho que o Fly é assim, tá? Ou é Fly ou Render, quando eu testei, funcionava desse jeito. A gente consegue, quando a gente faz eles estão associados, na verdade, com o GitHub. Eu acho que o Heroku também tem essa opção, tá? E aí, quando eu faço um push no GitHub, ele já faz o deploy automaticamente, tá? Então, tá acontecendo a mesma coisa aqui. Quando eu faço um push pro Heroku, ele já faz o deploy automaticamente no servidor do Heroku, tá? E agora sim, a gente vai prosseguir com os passos para poder implantar o nosso projeto no Heroku. Vou passar um pouquinho rapidinho nessa parte, porque é uma parte mais teórica, mas depois a gente vai fazer isso na prática, tá? Seguindo passo a passo, vai ter um textozinho para vocês irem acompanhando comigo passo a passo. Mas enfim, primeiro a gente precisa criar uma conta no Heroku, tá? Então vamos efetuar o cadastro na plataforma e vamos precisar adicionar informações de pagamento. Durante o período, a gente só adicionava essas informações de pagamento, mas quando a gente escolheu o plano gratuito, não era cobrado nada. Hoje, no plano mais barato que tem, se eu não estou enganado, você adiciona o seu cartão ali e ele vai cobrando uma taxazinha enquanto o servidor está rodando, tá? Então você não paga antes para o período logo, você vai pagando enquanto o servidor vai rodando. Foi assim que eu testei. Eu não lembro se só tinha essa configuração, se tinha como de outro jeito, mas o que eu fiz e que funcionou para fim de teste foi: criei um cartão virtual para adicionar na ferramenta, adicionei na ferramenta, ele verificou direitinho, depois eu bloqueei e cancelei esse cartão virtual. Ele continuou funcionando, tá? Então, para fim de teste, eu consegui continuar com ele disponível ali na internet, efetuando os meus testes e tal, rodando, e em momento nenhum ele chegou a parar. Depois, claro, de um tempinho fazendo esses testes, acho que não passou de 2 horas, eu bloqueei, né, para depois não ficar com saldo devedor na conta, algo do tipo, também não tinha me informado direito como é que funcionava, e parei de mexer, né, para fazer os testes, mas eu não fui cobrado nada. Então, provavelmente também tem um período aí, ou ele deve ser cobrado ou por uma quantidade de requisições, ou por um período maior de disponibilidade na internet. Não sei bem, não cheguei a entrar em detalhes nessa parte do plano, porque tem alterado bastante aí nos últimos tempos, tá? Mas dá uma olhadinha nos planos lá direitinho para você entender como é que funciona.
E usa essa dica que eu fiz, tá? Criei um cartão virtual, adicionei, depois bloqueei, excluí para poder fazer os testes ali e tava tudo ótimo. Depois a gente vai instalar o Heroku CLI, que é o Heroku para linha de comando, tá? Lembra quando a gente baixou o Git CLI, que era um Git para linha de comando? Também tem como baixar o Heroku aqui para linha de comando. E aí a gente segue as instruções de instalação através desse link aqui, tá? O devcenterheroku.com Articles Heroku CLI. Se eu não estou enganado, dentro do Heroku também, a gente consegue fazer tudo que a gente... Tudo não sei. Mas a gente consegue fazer, pelo menos as partes principais que a gente faz no Heroku CLI, a gente consegue fazer também na plataforma online do Heroku, tá? Se eu não estou enganado, a gente consegue fazer sim. Mas aí vai dando uma olhadinha na plataforma. Acho que na aula prática... É porque a aula prática eu já gravei. Eu não lembro se eu trouxe um pouquinho dessa comparação, mas em algumas situações eu mostrei como é que fazia pelo CLI, pela linha de comando, e como é que fazia no site. Aí vocês vão dando uma olhadinha, o que é que vocês acharem mais interessante, se acostumarem melhor, beleza? Depois de instalado, a gente vai executar o comando Heroku version para poder só verificar, né, se fez a instalação direitinho. Pronto. Agora já fizemos o login e já instalei na minha máquina o Heroku. Login não, desculpa, já fiz o cadastro no Heroku e já instalei na minha máquina. Agora eu vou fazer o login, então uso o comando Heroku login e ele tem umas instruções para a gente poder fazer o login na conta do Heroku. Não lembro agora também, porque já faz tempo que eu gravei a aula, mas eu acho que ele meio que abre uma página no navegador para poder fazer login no navegador e aí ele já sincroniza com a linha de comando, com o terminal e associa a conta logada do navegador com a conta que eu estou tentando logar na minha linha de comando lá no meu terminal, beleza? Mas ele informa as instruções direitinho, é só você seguir o que está informando lá para fazer o login corretamente. Depois que a gente já criou a conta, já baixei o Heroku, já fiz o login no Heroku no meu computador, agora eu vou criar o aplicativo no Heroku. Aplicativo no Heroku, tá? Não confunda com o aplicativo no Django. Django tem projetos e tem aplicativo. Aqui o Heroku seria... Esse aplicativo poderia estar associado, por exemplo, com o nosso projeto, tá? A gente poderia chamar esse nome do aplicativo aqui no Heroku do nome do nosso projeto, por exemplo. Então a gente usa Heroku Create e o nome aqui do nosso aplicativo. Depois disso, a gente vai adicionar o repositório remoto do Heroku. Como é que a gente faz isso? A gente vai realizar configurações para criar um novo remote para o projeto Git chamado Heroku. Toda vez que um push for feito para esse remoto, o servidor do Heroku vai fazer o deploy. Para a gente fazer isso, Heroku Git remote-a e o nome desse aplicativo que a gente criou. Beleza? Então, meio que eu estou realizando, falando para o Heroku o seguinte, ó, cria um repositório remoto aí, associado com esse meu aqui que eu estou criando no local, tá? Aí quando eu fazer o push, você já sabe de onde é que está vindo, para onde é que está indo essas atualizações. Meio que isso. Lembra que a gente faz isso no Git também, né? A gente faz um git init para inicializar, por exemplo, o nosso ambiente Git ali. Depois a gente faz um git remote para relacionar o nosso repositório local com o repositório remoto. Beleza? Mesma coisa seria aqui. Ou parecida, né? Depois a gente vai instalar um tal de Unicorn, tá? E aí, como todo instalação dentro do Python, usando o gerenciador de pacote do Python, a gente faz um pip install Unicorn. G-Unicorn, tá? O Run Server, ele não é ideal para produção. Foi o que eu falei para vocês no início, né? A gente não usa geralmente o Run Server no ambiente de produção. E aí existe o Unicorn, que ele é um servidor web compatível com WSGI, que é projetado para hospedar aplicativos Python na web em ambientes de produção. Então ele é compatível com esses servidores síncronos, né? E aí a gente consegue meio que rodar o nosso servidor sem usar o run server. A gente vai usar um comando do Unicorn, tá? A diferença é essa. E aí o Unicorn, ele tem uma questão mais de desempenho, de segurança, ele é compatível, tá? E ele já é projetado para isso. Ele já é um servidor que está rodando, projetado para poder hospedar esses aplicativos Python na web, tá? Então ele é meio que um servidor que engloba outro servidor, que hospeda outro servidor dentro dele, e aí é meio que encapsuladozinho. Pensa assim, que eu acho que facilita. Aí quando a gente roda esse Unicorn,
ele se responsabiliza por rodar esse servidor web Django que a gente criou, tá? A gente vai ver isso também um pouquinho lá na parte do Docker. Eu acho que tem um exemplo disso. E aí o passo 7... falta muito ainda. E o passo 7, que já era o último. A gente vai fazer uma preparação do projeto para o Heroku. Então, existe uma biblioteca chamada Django on Heroku, tá? E ela contém funcionalidades que automatizam várias configurações específicas, como ajustes no banco de dados, coleta estática de arquivos, configurações de segurança, etc. Instalamos ela, Django on Heroku, e lá em settings.py a gente importa os settings, passando como parâmetro um tal de locals, tá? A gente só faz isso aqui mesmo, bem simples, para poder associar o Django on Heroku dentro do nosso projeto Django, tá? E aí agora a gente vai registrar os requisitos. Isso aqui vocês já fizeram, né? Acredito eu. Mas é porque agora a gente instalou novas coisas, né? A gente instalou o Django Heroku, instalou o Unicorn. Então a gente faz de novo o pip freeze aí pro requirements, tá? Para salvar aquela lista do nosso de pacotes instalados no nosso ambiente virtual dentro de requirements, tá? E aí, é interessante lembrar que esse requirements.txt, agora dentro de um projeto Django, também determina que essa aplicação é Python, tá? Então isso também facilita lá para os arquivos de configuração desses provedores aí de hospedagem, tá? Passo 9, determinar a versão do Python a ser utilizada. Então a gente cria um arquivo chamado runtime.txt e passa lá dentro, né, o Python e a sua versão suportada, tá? Então a gente vê na documentação as versões suportadas. Então lá no Heroku, a gente vai Heroku, Python, versão suportada. Aí vai aparecer as versões suportadas lá, você vê a mais próxima que você está utilizando, beleza? E você coloca dentro do runtime.txt. Porque meio que ele vai instalar esse Python dentro daquele ambiente lá que ele vai estar trabalhando. Então ele precisa instalar uma versão que o Heroku consiga trabalhar com esse Python, né? E vai salvar aqui dentro desse runtime. E aí o passo 10, a gente vai criar um tal de procfile, é um arquivo, tá? Então vai criar ele na raiz do nosso projeto, então aquele mesmo diretório onde tem o manage.py, agora o .env também, a gente vai criar esse procfile, tá? Esse arquivo, ele vai especificar como o Heroku deve executar a sua aplicação. O conteúdo depende do servidor WSGI que estamos usando. Então, por exemplo, como é que eu estou falando o seguinte, né? Heroku, ó, você vai executar a minha aplicação do seguinte jeito. Você vai simplesmente chamar o comando Unicorn, que você baixou aí quando eu instalei o Unicorn, né? Pip install Unicorn. Você vai rodar o Unicorn, tá? No nome desse projeto Django, que agora sim é o nome do projeto Django, tá? E não do Heroku. Você vai rodar esse projetozinho aqui, .wsgi, porque é justamente o arquivo associado, né? Com as informações para o servidor síncrono. Logfile, que é para ele me dar um log ali no meu terminal, tá? E esse web, ele é o tipo do processo que eu estou criando. Então, um processo web. Unicorn, nome do projeto WSGI, é o starter do servidor web. É tipo o manage.py run server. É meio que isso aqui, esse comando, tá? Então, o Unicorn é o nome do servidor WSGI que será usado para servir sua aplicação. E o Logfile, ele só configura o arquivo de log do servidor. E aí, a gente vai configurar o build pack da aplicação, né? Então, meio que a mochilinha de configuração ali, aquele pacotezinho onde tem todas as configurações da nossa aplicação. Como é que a gente faz isso? Heroku, build packs, set Heroku Python. Eu estou dizendo o seguinte, ó, você vai utilizar umas configurações já estão pré-definidas ali. Imagine, deixa eu ver uma analogia boa. Imagine uma sala onde tem um monte de mochila preenchida. Aí tem uma mochila lá que é mochila de JavaScript, onde tem tudo que ele precisa de JavaScript para ele rodar JavaScript. Tem outra que é para o PHP, tem outra e tem uma que é para o Python, onde ele tem esse conjunto de scripts e configurações que instruem a plataforma Heroku sobre como compilar e executar o nosso aplicativo.
Então ele é um monte de script ali dentro e configuração dentro daquela mochila que ele consegue dizer para o Heroku como é que ele vai fazer para executar aquele meu projeto. Tá? Então a gente já tem essas mochilinhas prontas, a gente só faz pegar ela lá do Heroku, ó, e dizer, associar ela, falar, ó, essa aqui que eu estou utilizando. A gente vai ver um exemplo disso aqui também no Docker, tá? E aí no Heroku Python, o Heroku configura o ambiente Python, instala as dependências especificadas no requirements.txt e ele também configura o servidor web adequado, como o Unicorn, para executar o aplicativo. Então, ele faz várias coisinhas aqui, né? E onde é que estão a informação dessas coisinhas, o que é que ele tem que fazer? Dentro dessa mochilinha, tá? E agora sim, o último passo, que é subir os arquivos e realizar o deploy. Então pronto, já fiz isso tudo aqui, esses 11 passos. Agora eu vou fazer um git add para adicionar tudo, um git commit, adicionando um texto referente a esse meu commit, e um git push Heroku main. Se houver algum erro, fique atento aos logs disponíveis no terminal ou na interface web. Então quando você faz isso aqui, lá no site também do Heroku, você vai conseguir acessar também esse seu aplicativo que você criou, tá? E também vão aparecer os logs lá direitinho. Se errou, ele vai dizer, ó, teve conflito nisso, 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 deu erro nisso. Ah, sei lá, deu erro porque eu não consegui instalar isso aqui do requirements. Deu erro porque eu não consegui rodar o servidor. Deu erro porque, sei lá, o servidor mesmo teve algum problema. Aí ele traz esse log de informações para você ir corrigindo, tá? A gente pode acessar os recursos do Django também direto do servidor. Para isso, basta usar o comando Heroku Run e a gente usa o comando usado no Django. Então, sei lá, Heroku Run, deixa eu pensar, Migrate, Make Migrations, Collect Static, Shell, sei lá, para acessar o Shell, né, do Django e conseguir acessar as informações do banco de dados diretamente lá do Shell. Consigo fazer isso também, tá? É só usando esse comandozinho. E o que é que ele faz? Né? Ele faz uma conexão com o servidor e realiza esse comando que eu inseri. Beleza? Pronto, parte do Heroku é isso. A gente vai ter mais do Heroku na aula prática. Vamos só acabar logo a aula teórica aqui, depois eu vou deixar a aula prática anexada. Se essa aula ficar muito longa, eu coloco na parte 2, se não, deixo tudo junto aqui mesmo. Aí isso é uma preocupação só que vocês precisam ter, tá? Então tá, o uso do Docker. O que é o Docker agora, né? Vamos conhecer essa baleiazinha. Acho que vocês já devem ter visto bastante essa imagem, né? Na internet, por aí. Porque realmente é algo muito utilizado, né? O Docker é uma ferramenta que é muito utilizada. E a gente vai trazer só uma introdução ao Docker, algumas coisinhas principais. E a gente vai voltar a ver o Docker lá na frente, tá? Então o Docker, ele cria um ambiente isolado para a aplicação. Lembra do nosso ambiente virtual? Pensa agora em um pouquinho mais de robustez. O Docker tem um pouquinho mais de robustez porque a gente consegue meio que ter um sistema operacional separado. Vamos entender dessa forma. E aí isso garante que o código funcione da mesma maneira em diferentes máquinas e ambientes. Então é como se eu configurasse um sistema operacional com todas aquelas configurações, por exemplo, sei lá, baixei o Linux na versão tal. Dentro desse Linux eu baixei um Python na versão tal, com tal as bibliotecas, e aí posso rodar isso aqui e tal. Ele tem aquela configuração. Aí eu pego esse servidor agora e eu posso rodar em qualquer lugar. Desculpe, pego esse sistema operacional e eu posso rodar em qualquer lugar. Posso rodar na minha máquina, posso rodar na máquina de vocês estão assistindo aí, posso rodar em qualquer lugar que eu quiser esse sistemazinho operacional e ele vai estar funcionando da mesma maneira em qualquer lugar que ele estiver sendo utilizado, tá? E aí isso elimina a clássica desculpa de isso aí funciona na minha máquina, não funciona na sua. Na minha tá ótimo. E reduz problemas relacionados a dependências e configurações específicas do sistema operacional. Beleza? E aí o Docker ele tem dois conceitos principais, né, interessantes. Vamos ver aqui um pouquinho disso. Então, primeiro eu quero que vocês imaginem que a gente está planejando abrir uma rede de lanchonetes especializadas em sanduíches. Para isso, a gente precisa garantir que todas as suas lanchonetes façam sanduíches exatamente da mesma maneira. Então, tem 50 lanchonetes. Nessas 50 lanchonetes, todas elas precisam fazer o mesmo tipo de sanduíche. Sei lá, o McDonald's da vida, né? O Burger King, o Bob's, Girafas, várias lanchonetes e não todas, né? Alguns têm algumas coisas específicas e tudo mais, mas imagine que tem um controle ali bem restrito para conseguir fazer algo exatamente igual em todas as lanchonetes, tá?
E aí isso inclui os mesmos ingredientes e seguindo a mesma receita, sei lá, a mesma temperatura para assar carne, o tempo, o material que eu estou utilizando, tudo igual, tá? Independentemente de onde estejam localizadas. Então pode estar localizada lá no Mali, no Canadá, na China, na Argentina, em qualquer lugar. Todos vão fazer da mesma maneira, tá? E aqui entra a nossa analogia com o Docker. A gente tem esse conceito de imagens do Docker. E essas imagens, a gente vai pensar elas como sendo a receita do sanduíche. Então, a receita ela contém todas as informações necessárias para fazer o sanduíche perfeito. A lista de ingredientes, as instruções de preparo e até mesmo a ordem em que os ingredientes devem estar colocados. Beleza? Então, isso aqui a gente pode entender isso aqui como uma imagem do Docker. Então, uma receita completa, uma imagem Docker inclui tudo o que sua aplicação precisa para rodar, como o sistema operacional, as bibliotecas, as dependências, o código-fonte e até as variáveis de ambiente. Então, minha imagem Docker, ele é um modelo que ele vai incluir tudo isso, todas essas configurações, tá? Ele está dizendo, descrevendo tudo o que precisa ter naquela imagem. Depois eu posso rodar essa imagem em vários lugares diferentes. Não é à toa que a gente pode pegar essa imagem aqui, essa receita completa e disponibilizar para várias lanchonetes, tá? E aí, assim como uma receita escrita não muda, uma imagem Docker também ela é imutável. Ela sempre produzirá o mesmo resultado, não importa onde ou quando você a use, tá? Então, ela é uma forma de a gente padronizar o nosso desenvolvimento. Agora imagine que você tem várias lanchonetes espalhadas pela cidade. Cada lanchonete usa a mesma receita para fazer os sanduíches, mas cada uma delas é um local separado onde os sanduíches são realmente preparados e servidos. Opa! São realmente preparados e servidos. Esses locais são os containers do Docker. Então, cada lanchonetezinha ela vai usar aquela mesma receita, aquela mesma imagem, tá? Mas cada um delas é um local separado, onde os sanduíches realmente são preparados e servidos. Então é como se fosse, eu tenho uma imagem e os containers são que meio que é a execução daquela imagem, tá? São as instâncias daquela imagem. Então instâncias isoladas, né? Cada container é uma instância isolada onde a receita é executada, onde a imagem é executada, tá? Cada lanchonete funciona de forma independente, sem interferir nas outras, mesmo que todas façam os mesmos sanduíches. Consistência. Porque todas usam a mesma receita, ou seja, todos os containers usam a mesma imagem, todos os sanduíches têm o mesmo sabor e qualidade. Todos os códigos vão ser rodados da mesma maneira. Não importa qual lanchonete, container a gente esteja. Tá? Não importa qual container esteja executando aquela imagem, como é uma instância, todas vão ser iguais. Tá? Portabilidade. Se você quiser abrir uma nova lanchonete em outra cidade, você só precisa levar a receita. Em poucos minutos a gente pode ter uma nova lanchonete funcionando exatamente como as outras. Então tem um container lá que está funcionando, sei lá, 50 anos. Se eu quero criar uma nova lanchonete, eu tendo a mesma receita, eu vou estar fazendo a mesma coisa, tá? Seguindo essa receita, né? Eu vou estar fazendo a mesma coisa, só que em outro lugar. Beleza? Lugar, a gente entendeu que pode ser computadores diferentes, né? Dispositivos diferentes. Lanchonetes executam sanduíches, que são os nossos containers, né? São as instâncias da nossa receita. Então a receita nesse caso mais abrangente, a receita eu estou falando de não só do preparativo do sanduíche, mas também da estrutura, da nossa lanchonete, né? Os equipamentos que nelas estão, como é que faz o sanduíche, tudo isso a gente está tendo como uma receita geral de como construir aquela lanchonete. Beleza? Então isso é a nossa imagem, tá? É o nosso modelo. E a instância disso são os containers. A gente pode fazer uma analogia também com as classes e objetos, né? Então, classe seria a nossa imagem, que são os modelos, e objetos, que são instâncias da nossa classe, seriam os containers, né? Da nossa imagem. E aí, com Docker, todas as dependências e configurações do projeto
são definidas em um tal de Dockerfile, em um arquivo aí chamado Dockerfile. Isso simplifica o processo de configuração, permitindo que qualquer desenvolvedor ou servidor de implantação configure o ambiente com apenas um comando, garantindo que todas as dependências corretas sejam instaladas e configuradas. O Docker facilita a escalabilidade da aplicação. Containers podem ser rapidamente replicados e gerenciados por orquestradores de containers como Kubernetes, facilitando a manutenção e atualização da aplicação sem tempo de inatividade. Cada container Docker ele é isolado, o que aumenta a segurança da aplicação. Em caso de vulnerabilidade ou problema de segurança em um container, o impacto é limitado ao container específico e não afeta o sistema host ou outros containers. O Unicorn ele é um servidor HTTP, né, para aplicações Python, WCGI, já vimos isso, ideal para servir aplicações Django e produção. Estou falando isso aqui porque a gente vai ver um exemplo aqui utilizando o Unicorn, tá? Usar o Docker, né, para implantar Django com o Unicorn vai simplificar a configuração e vai otimizar o desempenho, já que Docker pode gerenciar recursos e isolamento, enquanto o Unicorn ele gerencia a aplicação em si, né, e as suas requisições. Então aqui é um exemplo de um Dockerfile, tá? Algo interessante, algo parecido com o Heroku, né? A gente está usando uma imagem base do Python. Lembra do Build Pack, aquela mochilinha que já vem pronta? Também tem uma imagem já do Python pronta, tá? Então também tem uma mochilinha já chamada Docker, uma imagem Docker que a gente consegue puxar aqui pra gente e meio que importar, tá? Então a gente usa essa imagem pronta do Python, beleza? Então passo o Python, passo a versão dele, defino o diretório de trabalho no container. Então meu container, imagine que é um sistema operacional, né? Então tem uma sequência de diretórios, estou informando qual é o diretório que a gente vai estar trabalhando. Vou pegar os arquivos, né, de requisitos e vou copiar para esse arquivo, ou esse diretório app, né? Vou instalar as dependências, então pip install requirements, né, para poder instalar todas as minhas dependências que estão no arquivo requirements. Depois eu vou copiar o código da aplicação que está todo ali no meu container, né? Para o diretório app também. Depois eu vou executar os comandos, né, para poder preparar para a produção. Então, tem o collect static no input, o Python manage migrate. Vou expor a porta que o Unicorn vai utilizar, que é a 8000. E por fim, eu vou definir o comando de execução. Vou parar de mexer aqui para poder sumir essa tela. Definir o comando de execução do Unicorn. Então perceba, CMD, estou associando ele com o quê? Com o meu terminal, né? Então, aqui é uma lista de comandos que eu estou passando, né? Comandos e, sei lá, parâmetros desse comando. Então, Unicorn, bind. Esse bind provavelmente para não ter nenhum retorno de escrita, né, no terminal. Passo qual é o meu IP e a porta. O IP, no caso, aqui está escutando. Então, quando eu defino que é 0000, isso quer dizer que qualquer pessoa que tente acessar esse servidor, ele consiga acessar, tá? Meio que isso. Eu passo a porta que deixei 8000 mesmo, mas poderia ser qualquer outra, né? E depois eu passo o parâmetro que define, que mostra qual é o projeto que eu estou associado. Então, esse aqui nada mais é que, por exemplo, um caso simples, né, de um Dockerfile que eu poderia estar utilizando para poder rodar nossa aplicação Django em qualquer lugar, inclusive no servidor de algum lugar que a gente vai estar, de alguma instituição que a gente vai estar utilizando para poder implantar a nossa aplicação, tá? Então imagine que uma instituição já está associada à internet, já tem um servidor que consegue disponibilizar coisa para essa internet. Então posso simplesmente mandar um Dockerfile para eles, junto com o meu projeto. Mando o meu projeto tá no Docker. E aí eles simplesmente baixam aquele arquivo Docker, fazem a configuração e pronto. Botam para rodar e já está rodando no nosso servidor e funcionando para a internet. Beleza? E é isso. Como eu falei para vocês, aqui foi um fim educativo, né? Mas ainda existem muitas coisas que fazem parte desse time, né? Que levanta essas aplicações, que fazem deploy. Eles trabalham com gerenciamento de dependências, variáveis de ambiente, configuração em ambiente de produção,
monitoramento, escalabilidade, manutenção contínua de aplicações implantadas. Isso inclui, né, os scripts de manutenção, gerenciamento de escalabilidade, monitoramento de performance, enfim, N coisas, mas que nesse momento fogem do nosso escopo, beleza? E aqui é isso, deixo para vocês, como sempre, né, materiais para vocês darem uma olhadinha. O material base que eu utilizei mesmo para pelo menos fazer essa aplicação aqui no Heroku foi o do MDN, né? Cadê? Acho que estava bem lá no início, nas anotações. Então vocês podem seguir eles também para tentar dar uma olhadinha. Se quiserem fazer o teste, executar aí com vocês, podem utilizar esse tutorial também, que é muito interessante, beleza? Agora eu vou deixar aqui então em seguida a aula prática do Heroku para vocês poderem ver na prática como a gente faz para poder implantar o nosso projeto lá, beleza? Na internet. É isso, valeu e até o próximo módulo agora, que é o módulo de Flutter. Vamos inicializar aí com aplicações mobile, Dart e Flutter. Valeu, gente, e até a próxima aula. Pronto, então vamos na prática agora. Conseguir implantar o nosso projeto Django no Heroku. Eu tenho aqui uma colinha, né, para poder pegar o passo a passo e fazer junto com vocês. E eu vou fazer do zero aqui, desde um projeto Django aqui do zero até a implantação dele no Heroku, beleza? Primeiro vamos criar aqui o nosso projeto Django, né? Então eu vou entrar aqui em um diretório que eu já criei, chamado de Heroku, e nele não tem nada, como vocês podem ver aqui. E vou fazer o seguinte nele, né? Eu vou criar um projeto Django aqui dentro dele. Para isso, primeiro eu vou criar o meu ambiente virtual, vou chamar de Venv mesmo. Guardar ele aqui, pronto. Agora eu vou ativar, né, o meu ambiente virtual. Ambiente virtual ativado, agora eu posso fazer a instalação das dependências, tudo que eu precisar aqui dentro. Primeiro eu vou fazer logo o install do Django, né? Eu vou fazer um exemplo simples no Django, não vou fazer uma API aqui nesse caso, tá? Para ser bem rapidinho. Já baixei o Django. E agora eu vou criar o projeto lá em si. Então, Django admin start project e vou chamar aqui, não sei, de Heroku project. Eu quero que ele crie aqui nessa pasta. Pronto, já temos aqui. Agora eu vou startar o meu aplicativo, né? Então, Python manage.py start app e, sei lá, Heroku app. Pronto, já tenho o meu Heroku app e meu Heroku project aqui. Vamos abrir, só para a gente poder visualizar direitinho, né? Mas eu tenho aqui meu projeto, meu core, né? E meu aplicativo. Eu não vou adicionar nada, tá? Vamos só visualizar que ele está funcionando aqui. Dar um run server para a gente visualizar aqui. Beleza, então o servidor aqui já está funcionando, né? Ele dá um warning aqui porque eu não fiz as migrações, né? Eu vou cancelar meu servidor. E agora a gente já pode, na verdade, começar aqui o passo a passo, né? Se eu já tenho meu projeto Django feito. Na verdade, antes disso, eu vou só fazer as migrações. Então, vou dar um migrate aqui, .py. Opa, escrevi o quê? Key.py, né? Só migrate. E vou criar também um super usuário. Create super user. Ele vai pedir o nome, eu vou deixar Doug mesmo. Eu vou deixar sem e-mail e como senha também vou botar Doug aqui. Só para ficar de exemplo. Vai reclamar, né? Como sempre, porque não é uma senha segura. E se eu rodar meu servidor novamente, eu agora consigo abrir. Ele não reclama mais, né? Você percebe que ele não cobra mais do warning aqui. E eu consigo agora entrar na minha conta de superusuário, né? E verificar aqui o painel administrativo do Django. Beleza? Então é isso, está funcionando aqui no servidor, tudo certinho. Vamos agora para a prática. Eu já criei uma conta no Heroku para poder adiantar esse processo, né? Você vai fazer um cadastro na plataforma, ele vai pedir seus dados ali iniciais e depois também tem que inserir as informações de pagamento. Meu conselho é adicione um cartão virtual
e depois você cancela o cartão virtual, só para a gente poder efetuar os testes mesmo, beleza? Depois ele pede para a gente fazer a instalação do CLI, né, da interface de linha de comando aqui do Heroku. E a gente tem as instruções para fazer esse download aqui no link. Então eu vou acessar as instruções. E ele tem aqui instalação, né, para diversos dispositivos. Eu vou usar o meu aqui, que no caso eu estou usando o Mint, né? Então eu vou vir aqui, vou colar, deixa eu abrir um pouquinho melhor aqui esse terminal e vou fazer o download aqui do CLI, beleza? Pediu minha senha. Depois que instalar o CLI, né, a gente verifica só se foi instalado corretamente, né, verificando a versão. Poderia colocar só um Heroku aqui também para ele aparecer quais são os parâmetros, né? Deixa eu finalizar aqui a instalação. Acho que está acabando já. Descompactando. Ele faz várias solicitações, né, durante o processo, por isso que demora um pouquinho. Antes de instalar, ele dá um update, faz várias coisas aí. Pronto, agora eu vou fazer aqui, podia fazer um Heroku normal, a gente vai ver aqui os comandos dele, né? Como eu falei para vocês, é sempre interessante a gente dar uma olhadinha nos comandos, no parâmetro, só para saber o que é que pode acontecer, o que pode fazer, né? Eu vou botar aqui o version só para vocês verem também a versão, tudo certinho. O Heroku aqui, CLI, está instalado, beleza? Agora ele vai pedir para fazer o meu login, né? Preciso logar a minha conta aqui do Heroku. Vou colocar o comando Heroku login. Deixa eu aproveitar e dar um zoom. Opa. Deixa eu ampliar um pouquinho e diminuir a tela agora. Aí eu também forcei, né? Peraí. Pronto. Pede para inserir qualquer tecla aqui, né? Para ele poder abrir o browser e fazer o login. Eu acho que já estou logado nessa conta ou não? Deixa eu ver. Pronto, já estava logado no meu navegador. Se você não tiver, vai precisar fazer o login aí, né? Utilizar o Salesforce para poder colocar a sua chave Two Factor, mas é só isso também. E ele aqui já confirma o meu login no e-mail da conta que eu criei, né? Beleza, já fiz o login também aqui no terceiro passo. E agora ele pede para poder criar o meu aplicativo, né? Lá no site do Heroku, quando a gente entra no Heroku, já estou logado no navegador, né? Por isso que não vai aparecer aqui, solicitando para fazer o login. Mas a gente poderia fazer isso aqui manualmente, né? Criar um aplicativo pela plataforma, inserir as configurações ali iniciais. Deixa ele carregar aqui. Pronto, carregou. Aqui você consegue verificar, né, que a gente já poderia criar um aplicativo por aqui, né? E começar por aqui, pela interface. Mas eu vou usar a linha de comando para a gente se acostumando também, né? Então, Heroku create e o nome do aplicativo. Eu vou colocar aqui Dev Mobile UFs. Beleza? Então, esse aqui é o nome do nosso aplicativo. Se eu não estou enganado, ele não aceita underline, tá? Então, tem que ser um tracinho mesmo para você criar o seu nome. Prontinho, criado. Ele já me mostrou o remoto aqui, né? Para eu fazer conexões depois ou utilizar ele se precisar. Já fiz o login, já criei o aplicativo. Agora a gente vai adicionar o repositório remoto do Heroku. E aqui, na verdade, eu esqueci até de fazer o git, né? Então vou dar um git init aqui dentro. E eu vou criar um repositório também, né? Então eu vou criar um repositório aqui rapidinho e já volto.
rapidinho. Então, Ctrl R aqui, né? Ele é private, não estou logado na outra. Pronto, beleza. Então ele enviou aqui tudo certinho, do jeito que eu queria. Esqueci do espaço aqui, né? Então ele não deixou como título. Beleza? Agora vamos dar continuidade aqui ao processo. Deixa eu colocar o terminal aqui. E vamos lá. Ele pede para eu criar o aplicativo, né? Eu já criei o aplicativo, já não lembro mais. Deixa eu dar uma olhadinha se eu criei. Esse comando Heroku Apps, né, mostra os aplicativos que você criou. Criei. Dev Mobile UFs. Se a gente for lá no Heroku, a gente vai ver aqui que o nosso aplicativo também já está criado, tá? Deixa ele carregar aqui a tela. Mas você consegue perceber que ele já vai ter criado aqui. Aqui, Dev Mobile UFs, tá? Então eu poderia clicar nele e visualizar as informações aí que eu precisar. Beleza? Mas não vou usar aqui, vou usar o terminal para poder fazer aqui todas as minhas instalações. Aqui no projeto, só para terminar de configurar o projeto, na verdade, eu vou abrir aqui o settings, né, do projeto. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa secret key aqui. Não, eu vou deixar ela aqui por enquanto. E perceba que eu não vou alterar nada aqui por enquanto, tá? Na parte de debug, da secret key, eu não vou fazer nenhuma alteração aqui, só para a gente poder um pouquinho mais rápido. Mas tem um passo um pouquinho mais embaixo que é para a gente poder preparar o projeto para o Heroku, né? Ele vai pedir para a gente instalar uma biblioteca chamada Django on Heroku. O que é que ele faz, né? Ele faz configurações aí, permitindo que a gente... Opa, aqui embaixo. Ele automatiza algumas configurações, facilitando a comunicação, né, do nosso projeto com o servidor do Django. Ele prepara o nosso projeto para o Heroku, na verdade, né? Então ele vai ter vários recursos aí que vai auxiliar nessas configurações específicas, configurando aí o banco de dados, a coleta estática de arquivos, segurança e tudo mais. A gente vai instalar com o Django on Heroku. Vamos esperar instalar. Pronto, instalou. Só para a gente não precisar ficar voltando aqui sempre, tá? Mas voltando aqui para o passo, já criei o aplicativo. Agora ele quer que a gente adicione o repositório remoto do Heroku, né? Então a gente vai adicionar, vai realizar essas configurações aí para criar um novo remote para o projeto Git chamado Heroku. E aí toda vez que um push for feito, o servidor do Heroku vai fazer o deploy. Beleza? Então a gente vai estar, ou seja, a gente vai estar adicionando um repositório aqui, porque a gente vai estar enviando para esse servidor desse repositório. E aí ele vai estar fazendo as configurações e mandando, efetuando o deploy. Beleza? E como é isso, né? Heroku, git, remote, -a, e o nome do projeto que a gente criou aqui no Heroku foi Dev Mobile UFs. Só isso. A gente vai instalar o Unicorn, né, que é o servidor web para a gente poder hospedar os aplicativos. Como eu disse aí na aula teórica, o Run Server ele não é legal para produção, né? Ele não facilita aí na questão de desempenho, otimizações, ele é somente para desenvolvimento, né? Então não tem muitos recursos de segurança também. Então a gente não usa o Run Server, né? A gente utiliza o Unicorn, na verdade o Heroku utiliza o Unicorn para poder subir para o servidor, criar esse servidor, na verdade, né? Que ele é um servidor web que segue o padrão aí WSGI. Perceba que eu já setei aqui o remoto para esse link aqui do Heroku, né? Que é justamente o servidor aí do Heroku que a gente está utilizando para poder enviar o nosso projeto, beleza? Quando a gente for fazer um push.
Vou instalar esse GUI Unicorn. Esse GUI Unicorn, na verdade, a gente não vai utilizar essa biblioteca. A gente só vai baixar ele para poder pegar a versão. Eu escrevi errado. GUI Unicorn, escrevi errado. Deixa eu cancelar aqui. GUI Unicorn. A gente só vai utilizar ele para poder pegar a versão mesmo, tá? Já fizemos a preparação. Agora a gente vai registrar os requisitos. Registrar os requisitos, quando a gente faz o pip freeze aqui, né, ele aparece todas as bibliotecas e dependências das bibliotecas que a gente baixou, que está aqui nesse Venv, né, nesse ambiente virtual. E quando a gente cria um arquivo chamado requirements, né, .txt, a gente está dizendo pro Heroku que esse aqui é um package, ele é um projeto do tipo Python, beleza? É assim que ele identifica. E vai identificar que é Django aqui também, né? Então a gente vai pegar esse resultado aqui do pip freeze, que é justamente esse texto aqui, e vai mandar ele para o requirements.txt. Deixa eu ver se eu escrevi certinho, porque às vezes a gente se passa nessas coisas. Ele vai criar o arquivo aqui, né? Então dá enter aqui, cria o arquivo. A gente consegue identificar, se tiver certinho, quando tiver um Python aqui embaixo, né? Que é um identificador aqui. Eu uso a extensão do Material Icon, beleza? Ele dá esses íconezinhos aqui interessantes no VS Code e auxilia a gente para perceber, né, erros mais fáceis aí de escrita de arquivos, por exemplo. Então a gente determinou aí que a aplicação é Django. Agora a gente vai criar, dizer, na verdade, pro Heroku qual é a versão mais próxima ali que a gente está utilizando para poder lançar o nosso projeto, né? Do Python no caso. Se eu der um Python aqui, version, a gente vai ver qual é a versão do meu Python, mas a gente precisa visualizar se também essa é uma versão suportada pelo Heroku, né? Então eu posso botar aqui Python Heroku version supported. Deixa eu ver aqui, pesquisar no Google mesmo. E ele vai aparecer aqui, deixa eu entrar no site que é melhor. Ele vai apresentar aqui as versões do Python, né, que ele suporta. Eu estou utilizando 3.10, então eu vou pegar mais próxima disso aqui. Beleza? Então eu vou pegar aqui a versão mais próxima, que eu tenho mais garantia, né, de suporte. Peguei. Então a gente vai agora pegar essa informação e a gente vai colar dentro do arquivo runtime, que mostra isso, que identifica isso pro Heroku, né? Então runtime.txt. Pronto, só isso. Vamos ver que já está criado aqui também runtime.txt. Agora a gente vai criar o arquivo procfile. Vou criar de uma maneira diferente agora, né? Então vou criar um arquivo procfile desse jeitinho. Ele já vai mostrar aqui do Material Icon, né? O símbolozinho do Heroku. E aqui a gente vai escrever que é web, né? O G Unicorn. O nome do projeto que a gente está no Django, no caso é o Heroku Project. Heroku Project. .wsgi. E aqui para apresentar o log, né, quando ele foi executado para a gente. Já expliquei direitinho, né, o que é cada coisa aqui na teórica. Aqui a gente está fazendo a prática rapidinho. Então vou adiantar essa parte aqui. Agora a gente falta configurar o build pack da aplicação, né? Dizer para o Heroku qual é a estrutura que a gente está utilizando, né, que a gente quer fazer o deploy. Se é do Python, se é de Ruby. E a gente faz isso dessa maneira aqui, né? O Heroku Build Packs set, e a gente está setando aqui, na verdade, o nosso Build Pack para Heroku Python. Aqui na página do Heroku, cadê onde foi que eu abri? Aqui. Se eu clicar no aplicativo, eu posso vir em Settings e, de novo, eu poderia adicionar aqui. Build Packs, tá vendo? Eu poderia vir em Add Build Pack aqui, escrever Python e já vai aparecer Heroku Python. É o mesmo comando que eu estou escrevendo aqui, tá? Vou executar, enviar na verdade, né, esse comando. Esperar aqui no tempo dele, sem pressão.
E prontinho. Agora ele já informa, na verdade, né, pra gente fazer aqui o git push Heroku main para criar uma release, né, usando esse buildpack. Mas antes disso a gente precisa adicionar essas informações, porque a gente tem, na verdade, vários arquivos que ainda não foram enviados, né, para o remoto. Que são os arquivos que justamente o Heroku precisa para poder fazer as configurações e subir nosso arquivo. Então a gente vai fazer um git add aqui, git commit. A diferença é que ao invés de a gente estar mandando para o GitHub, a gente vai mandar aqui para o remoto do Heroku. Tá? Então, sei lá, arquivos. Vou ser bem esdrúxulo aqui. Arquivos, ele fez aqui o commit. E agora a gente vai fazer o push, só que em vez do orange, né, a gente vai usar o Heroku main. E só isso. Vamos visualizar agora. Ele está aí escrevendo direitinho, fazendo todas as configurações, verificando se está tudo certo. Vou adiantar essa parte do vídeo aqui. Prontinho. Aqui é interessante só a gente perceber que ele roda vários comandos aqui, né? Ele carrega o nosso buildpack, e aí carregando ele identifica que é um aplicativo do tipo Python, e ele fala using Python version specified in runtime txt. Então ele está usando uma versão que a gente especificou no runtime lá que a gente criou. Instala direitinho, instalando o SQLite 3, instalando todos os requisitos que a gente salvou. E ele também verifica aqui embaixo, cadê? Ele coleta estatísticas, né, do Django. Não vou achar agora, sério. Cadê? Enfim, ele roda aqui, Python, pronto. Esse Python manage py collect static do input. Então ele carrega aqui a estatística para ver se tem algum log de erro, né, quando ele roda lá o servidor do Django, para a gente poder corrigir. Então fica bem atento que se der algum errinho ele vai aparecer um aviso vermelho para você conseguir verificar, né, o problema, o que aconteceu e tudo mais. E o que ele está enviando aqui? Ele está dando o link para a gente, que é o link para a gente poder acessar. Esse link aqui está disponível na internet, tá? Então você pode acessar de qualquer dispositivo. E ele informa onde é que esse deploy foi feito, né? Esse deploy foi feito dentro aqui do remoto do Heroku. A gente pode abrir o site e a gente vai ver a interface aqui do Django, né? Porque ele está num debug true, né? Mas se eu acessar aqui de qualquer outro aplicativo também vai aparecer funcionar. Então, o ideal é que sua... Deixa eu entrar aqui. Pronto, então você vê que está tudo aqui na internet. Eu posso acessar de qualquer lugar, tá? E a sua API vai estar funcionando aqui da mesma maneira. Você vai poder estar acessando a sua API aí da mesma maneira. E aí ele está mostrando aqui, né? Porque o debug está true. Mas se vocês fazerem as configurações aí certinho, ele, do jeitinho que a gente fez, né, durante o curso, vai funcionar aqui direito e aparecer essa API tranquilamente. Beleza? Vou só mostrar aqui, né, colocar um false. Aí a gente tem que subir tudo de novo, tá? Todas as modificações. Então, tornando debug false. Misturei inglês e português, né? Aí git push Heroku main. E aí, de novo, ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele está fazendo deploy da aplicação, né, da nossa versão. E a gente também consegue ver aqui, ó, no overview, se está rodando, se teve algum erro, tá? O nosso projeto, aqui, ó. Então, ele teve um sucesso no build. E agora ele está em progresso, né? Está fazendo justamente um agora aqui no CLI. Em progresso, e ele vai apresentar aqui se foi direitinho ou se teve algum erro. E a gente consegue visualizar, né, as estatísticas, métricas, tudo por aqui também. Aqui, para esses dados, é mais interessante
verificar por aqui, né? E aí ele deu sucesso de novo. Posso vir aqui, provavelmente ele vai dar um page not found agora. Deixa eu ver o que ele vai acontecer. Not found. Beleza? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Deixa eu ver, dar um outro exemplo aqui. Eu vou entrar no URLs. Vou botar aqui path. É o nada, né? Eu vou encaminhar para uma função aqui. MyView. Recebe um request. Recebe a request e retorna um HTTP response aqui. Olá, mundo. Isso aqui tudo só pra gente visualizar, tá? Mas a gente já viu como é que funciona. Então agora é mais do mesmo, né? HTTP response. E aqui a gente passa o MyView. Beleza? Vou executar de novo. Lembrando de enviar, né, as alterações. Porque aqui a gente está enviando as alterações do Git para o Heroku, né? Enviou as alterações, comitou direitinho depois que a gente faz o push, né? Se atentar sempre a isso. Vou adiantar mais uma vez o processo, né? Prontinho. Vamos mais uma vez dar um reload aqui. E aqui tem, né? Olá, mundo. Não coloquei um título, então não tem título nenhum. Mas aqui já está funcionando. Posso acessar esse URL aqui de qualquer lugar. Você aí não vai conseguir, porque eu vou excluir, né, esse aplicativo. Foi só para teste. Mas sem rodando, vai conseguir acessar de qualquer outro aplicativo. Beleza? Foi isso aí o vídeo. Espero que dê para entender direitinho. Vejam que eu segui, né, certinho aqui o passo a passo. E é assim que a gente coloca, né? Bem simples um projeto aí. Implanta o nosso projeto de Django na internet. Beleza? Valeu e até a próxima.